Mas acho que, de maneira geral, esse parque nos surpreendeu muito, né? Muito positivamente por essa questão, tanto histórica, que faz a gente refletir, poxa, lá em 1861 o Rio já sofria com um problema seríssimo de água, que fez com que a Tijuca fosse reflorestada e que depois fosse criado o Parque Nacional da Tijuca. Com sucesso, né? Com Com sucesso. sucesso. Com sucesso. Porque é uma unidade de conservação que ela foi, desculpa te interromper, ela foi criada como Parque Nacional em 1961, mas a visão de conservação vem antes de qualquer parque nacional no mundo. Sim, no mundo, exato. Yellowstone, que é o primeiro, né? Ele é posterior ao reflorestamento. Exato. 73, se não me engano. Oi, pessoal, meu nome é Denis, essa aqui é a Letícia. Nós somos o Entre Parques BR. Desde junho de 2021, a gente saiu numa expedição pelos parques nacionais brasileiros. Nosso objetivo é visitar todos os 74 ao longo de 3 anos. Já estamos cumprindo aqui 1 ano de expedição. A gente visitou 25 parques nacionais e estamos aqui para falar do 25º, justamente, que é o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Chegamos aqui a mais um parque nacional e olha que beleza, essa florestona maravilhosa aqui. Os pássaros, o mar lá no fundo. E olha só onde a gente está. Rio de Janeiro. A gente está aqui no Parque Nacional da Tijuca. Esse aqui é o 25º parque que a gente visita na nossa expedição. É um parque criado em 1961. Mas a história dele é muito mais antiga. Porque em 1861, a cidade do Rio de Janeiro, que era muito menor, parou de ter água potável, não chegava água lá, porque tinha plantações de café por aqui, e aí então as nascentes foram secando. Preocupado com isso, então, Dom Pedro decretou que aqui seria uma área de conservação e seria reflorestado. Durante 13 anos, 6 escravos plantaram mais de 100 mil mudas aqui nessa área aqui do parque, e hoje é isso daqui. É a maior floresta urbana reflorestada do mundo. Não é a maior floresta urbana primária do mundo, que fica ao lado, que é o Parque Estadual da Pedra Branca. Então a gente está aqui visitando o setor floresta. Ali onde tem aquela pedrona ali, a Pedra da Gávea, a Pedra Bonita, ali é um outro setor, que é o setor da Gávea. Ali tem o Corcovado, e ali então o setor da Serra da Carioca. E tem mais um setor que está fechado, enfim, para visitação. Mas olha só, né, essa exuberância aqui. E o que a gente aprendeu em 1861 com relação a reflorestamento? Então, nessa época, o Dom Pedro, percebendo a severidade da situação, o Dom Pedro II, ele encomendou para 2 especialistas da época para, junto com alguns escravos, reiniciarem ou iniciarem o plantio de mudas, que começou com mudas nativas exclusivamente, mas que num segundo período quem adotou essa política do reflorestamento foi uma terceira pessoa que começou a colocar árvores exóticas. Então, a gente está aqui no Parque Lage, que fica também dentro do Parque Nacional da Tijuca. E assim como a Floresta da Tijuca foi replantada, aqui também foi reflorestado. E, ao que parece, aqui também foi reflorestado de uma forma não seguindo as regras atuais, né, de reflorestamento hoje, que os botânicos e os biólogos veem a importância de você reflorestar com espécies nativas. E do mesmo jeito que lá na floresta a gente viu eucalipto, a gente viu jaca, espécies que não são típicas da Mata Atlântica, aqui também a gente já viu algumas jaqueiras, alguns buritis. Então, ao que tudo indica, também não seguiu as mesmas regras, faz sentido, é da mesma época, né, lá no começo do século passado. Então, nessa época era realmente uma outra lógica de reflorestamento. Hoje a gente sabe que quando você vai fazer esse trabalho, você dá prioridade única e exclusivamente para as espécies nativas brasileiras, porque tem toda uma questão importante, né? Tem algumas espécies que vêm de fora e se adaptam de uma forma
muito rápida. A gente já falou em alguns outros momentos sobre os riscos dos pinos, por exemplo, que eles se alastram e vão matando as outras espécies. Então, toda essa ciência é extremamente importante. Hoje é comum a gente estar andando ali no Parque da Tijuca e ver, por exemplo, jaqueira, ver bananeira, ver pinheiros, ver eucaliptos enormes, né? Coisas assim realmente que a gente já tinha visto ali no Parque Nacional da Bocaina, por exemplo, que tem uma outra história, tem um vídeo aqui que a gente fala sobre isso, se vocês ficarem curiosos. Mas o ponto é que árvores que não fazem parte desse bioma, Mata Atlântica, foram introduzidas e inclusive tem um quê de paisagismo, né? Você caminha ali por um dos setores, o setor floresta, depois a gente vai explicar que são 3 setores na Floresta da Tijuca, no Parque Nacional da Tijuca. E um deles, o setor floresta, tem uma pegada bem de paisagismo, com uns lagos sendo feitos, enfim. É uma coisa muito diferente. E são 100 anos depois para que o parque seja criado efetivamente. Então, o replantio, né, o reflorestamento começou em 1861 e esse parque vai ser criado lá em 1961. Em 2019, ele foi o recordista de visitantes em parques nacionais no Brasil. Ele recebeu sozinho 3 milhões de visitantes. Esses 3 milhões, a gente não tem o número exato, mas grandíssima parte está concentrado no Corcovado, mais especificamente lá no Cristo Redentor. O Cristo Redentor é o único lugar onde você paga para acessar esse parque. Todos os outros acessos, eles têm controle. Tem alguém ali numa guarita, tem alguém contabilizando, pegando seus dados. Não todos, mas grande parte deles, né? Mas não é cobrado. E o Cristo, que justamente é o cobrado, é onde tem mais pessoas visitando. É muito fácil você topar com o parque, você chegar no parque. Tem estradas que cortam, tem trilhas que cortam. A Transcarioca é uma trilha que tem 180 quilômetros, que corta o Rio de Janeiro, não só no Parque Nacional da Tijuca, mas em outras unidades de conservação também. E ela corta grande parte do parque. Então, os setores floresta e o setor da Serra da Carioca são cortadas por uma trilha, que é a Transcarioca, que você consegue percorrer a pé. Então, nisso, além de ser muito, muito fácil de chegar, é um parque muito diverso em termos de coisas para fazer. Então, a gente consegue ver pessoas fazendo, ou fazer mesmo. Alguns lugares onde você vai pela vista, então você vai de carro mesmo, você chega ali, desce, tira uma foto, senta, curte um pouco aquela vista da cidade do Rio de Janeiro, todos os recortes, as pedras, a distância, o mar. Tem alguns lugares onde você faz trilha e você sobe picos, então acontece no Pico da Tijuca, na Pedra Bonita, na Pedra da Gávea. Tem lugares onde o pessoal faz escalada, por exemplo, na Pedra da Gávea também dá para chegar de escalada, no próprio Pico da Tijuca tem uma face também própria para isso. Tem lugar onde as pessoas fazem voo livre, então tem uma rampa de voo só de decolagem, não de pouso, porque o pouso acontece lá na praia, mas de decolagem de parapente e de asa delta, por exemplo. Tem cachoeiras ali dentro. Então, assim, acaba sendo muito, muito diverso. Morando em grandes capitais, em grandes cidades, a gente pouco conhece de onde vem a nossa água. Hoje o Rio de Janeiro depende menos dessa água que vem de lá, porque cresceu muito mais, né? Cresceu 10 vezes desde então, em termos de população. E a água, então, ela vem de outro lugar, que inclusive grande parte vem lá do estado de São Paulo, lá da Serra da Bocaina, que também você já mencionou aqui, porque precisou de mais demanda. Agora, o que acontece lá nas nascentes da onde vem a água para Curitiba, para São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, cada uma dessas, né? Pode apostar que para cada uma dessas tem uma unidade de conservação. Assim, pode ser que não tenha, mas eu apostaria isso daqui. Em 99% dos casos vou estar certo. Pode ser um parque nacional ou não, uma outra unidade de conservação, mas vai ter alguma coisa ali protegida para essas nascentes acontecerem e continuarem existindo.
Porque uma coisa que ficou clara com esse parque é que para a gente ter nascente a gente precisa ter árvore em pé, né? Não adiantou ter só árvore em pé em toda a sua biodiversidade, porque, de novo, ali na região tinha uma plantação de café, uma plantação enorme, tinha massa verde ali, mas não era a mesma massa verde de uma biodiversidade, de uma floresta que garante com que todo esse ciclo de vida, né, essa teia de vida aconteça a ponto de uma nascente permanecer preservada. Isso é interessante, né? Porque como a fauna não está tão presente, o reflorestamento precisou ser feito pelo homem. Se a fauna tivesse sido mantida, o que é muito pouco provável, né? Dado que já tinha sido tudo desmatado, mas se tivesse sido mantida, a fauna também ajuda muito nisso. Tem fauna lá, tem aves, tem pequenos mamíferos e tal. Mas eles acabam não conseguindo fazer o que uma anta conseguiria fazer em termos de jardinagem, né? De carregar sementes maiores por uma distância maior, de espalhar um pouco mais isso. Teve que ser feito com a mão do homem mesmo. E nesse sentido, a gente tem um ponto, né, que a gente vê como oportunidade. Esse parque nacional, ele é conhecido, ele é bem conhecido, mas ele é conhecido como Floresta da Tijuca. E esse nome, Floresta da Tijuca, a gente vê que ele é bom, né, mas ele poderia ser melhorado. O primeiro ponto é que não é uma floresta nacional, é um outro tipo de unidade de conservação, mas isso não vem ao caso, né? Agora, se fosse realmente chamado de Parque Nacional da Tijuca, que é o nome correto, né? Existe o setor floresta, mas vamos chamar de Parque Nacional da Tijuca. Quem sabe os cariocas e todo mundo que vai visitar o Rio de Janeiro comece a entender esse conceito de parques nacionais, que não é uma coisa dos Estados Unidos, é uma coisa que acontece na África, no Serengeti. Tem aqui, tem 74, eles têm a sua importância, eles podem ser visitados, eles estão lá para ser visitados, entre outras coisas, né? Estão lá para conservação, mas eles estão lá para ser visitados também, que é o que a gente está fazendo. Então, se a gente usasse mais o nome, apropriasse mais esse nome, poxa, talvez a gente conseguisse criar um pouco mais dessa cultura, né? Da gente entender os parques, para que eles servem, por que eles estão ali, o fato de que a gente pode ir até eles, né? Bom, e um outro motivo pelo qual a gente acha que o nome é uma coisa importante é que a gente consiga lembrar que essa aqui é uma floresta sim, mas ela foi reflorestada. À medida que você chama de Floresta da Tijuca, parece uma coisa que sempre esteve lá. E talvez ela não ganhe a devida importância de uma floresta reflorestada. A gente fala assim, pô, a gente está numa floresta primária que nunca foi desmatada, a gente sente diferente? Sim. A gente está numa floresta secundária, que é o caso da Tijuca, é diferente, ela tem menos elementos? Sim, mas ela é muito importante. Então a gente não tira o valor, muito pelo contrário, ela tem um valor importantíssimo, ela é belíssima, é assim, incrível que o Rio de Janeiro tem ali, a 10 minutos da praia, 10 minutos do centro da cidade praticamente, essa exuberância, essa possibilidade, essa conservação mesmo acontecendo. O que a gente acha que precisa mais é que as pessoas saibam disso. Por que isso está lá? Como é que isso aconteceu? Como é que a gente, então, repensa os nossos hábitos? Repensa o que a gente está fazendo? Como é que a gente fala, pô, beleza, então, cara, se estiver queimando a Floresta da Tijuca, ou já eu usando errado, né, o Parque Nacional da Tijuca, eu vou ficar preocupado, porque não vai ter água se eu moro no Rio de Janeiro, né? Então, juntar um pouco mais disso é uma possibilidade, uma oportunidade gigantesca. Eu acho que a grande questão é não só a gente tem aqui no Parque Nacional da Tijuca a possibilidade de que quem mora na cidade, né, que está ali vizinho desse grande e lindo parque urbano, possa em todos os dias da sua vida dar uma escapada, né, para subir um pico, para ir numa cachoeira. Olha esse privilégio, né? Você pode ir numa cachoeira e almoçar num restaurante na Zona Sul no mesmo dia, né? Isso é possível. Você pode ir fazer uma escalada e voltar para casa. Enfim, é de uma abundância maravilhosa. Mas não só essa questão,
como o Rio e o Parque Nacional da Tijuca carregam uma história que é preciosíssima para todos nós hoje, né? Porque, de novo, desde 1861 o Rio já estava sofrendo com as repercussões de uma monocultura de café, que acabou com as nascentes de água que abasteciam a cidade. Então, assim, como é que a gente pode carregar essa história? Tá ali, né? Do lado, a olhos vistos, né? É só você dar uma voltinha e se abrir para entender a importância de uma biodiversidade, para entender que não basta só ter uma massa verde, que você precisa de toda a cadeia de uma floresta, da sua vegetação, dos animais que vão fazer a dispersão das sementes, do ciclo da água, da chuva, para garantir com que essa grande teia da vida se mantenha em pé e, dentre elas, nós também conseguimos garantir a nossa existência. Então, assim, acho que o Parque Nacional do Tijuca é uma fantástica sala de aula, tá ali do lado de uma das cidades mais visitadas, né, do mundo inteiro, muito em função do parque, inclusive, né, mas que a gente acredita que ele não é tão valorizado como ele deveria ser dentro de toda essa visitação e dentro de todo o ganho e da riqueza que o Rio de Janeiro tem, porque de fato é maravilhoso, né? Poder subir aqueles picos e ter essa visão ampliada da cidade, ver como que a cidade foi se misturando com a floresta, como que o parque ficou protegido de um lado ou foi reprotegido, né? Você tá ali vizinho desses grandes monumentos naturais, né? É uma coisa maravilhosa. Bom, a gente corta aqui então. A gente vai gravar um próximo vídeo no qual a gente vai falar dos 3 setores que a gente visitou desse parque. Obrigado. Obrigada. Até o próximo.